Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 15. Estamos ao longo de alguns dias revisitando a última semana mais importante do mundo, que aconteceu na história da humanidade. A semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou e morreu pelos nossos pecados diante da ira de Deus. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, ver mais um cenário de Jesus sendo julgado, não mais pelo Sinédrio, mas agora pelo Estado, pelos romanos, por Pilatos. Jesus está perante esse homem. Vejamos Marcos capítulo 15, do verso 1 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas, todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua iluminação. Fala conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Os 4 evangelhos registram a ocasião do julgamento e da condenação de Jesus. Porém, cada um desses evangelhos anuncia essa condenação, esse julgamento de nuances diferentes, contam detalhes diferentes. Se você ler em cada um desses evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que, obviamente, os sinóticos são mais parecidos. João dá detalhes cronológicos e informações que os outros evangelistas não estão preocupados em relatar a ordem, muitas vezes da sequência, mas as verdades principais do que aconteceu nesse julgamento. Então, no meio de todas essas diferenças que eles relatam, e é importante nós termos uma visão completa do que significou esse julgamento, há uma coisa que se repete ao longo dos 4 evangelhos e será a nossa aplicação final, porque essa é a principal ênfase desse texto. A mensagem central desse texto é a inocência de Jesus Cristo. Jesus não tinha nenhum pecado, ele era inocente, sem culpa, ele era perfeito. Procuraram de todas as formas, em palavras, em ações, em ensinos, vasculharam tudo, a ponto de terem que pagar falsas testemunhas.
e mentirem, e negociarem a própria fé dos judeus, para que eles pudessem então chegarem ao desejo nefasto do seu coração, matarem Jesus Cristo por inveja, conforme o texto mostra para nós. Os eventos que seguem então, nesses dias em que nós estamos olhando, nessa última semana, eles são chamados de a paixão de Cristo. Conforme nós já anunciamos, essa paixão, ela nos fala acerca dos sofrimentos de Jesus. E olhando para trás, nós já vimos que Jesus, ele sofreu em uma mesa, em um momento agridoce da sua vida, quando ele estava tendo ao mesmo tempo um momento de alegria, de desejo e de prazer, que ele ansiava com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele tinha a angústia em sua alma por saber que um dos 12 havia de traí-lo e já o havia traído. Isso já começa a sua angústia. Depois ele sofre no jardim, quando aqueles que deveriam vigiar por ele, orar com ele, caem em profundo sono, e ele sente a dor do distanciamento do pai angustiado naquele jardim. Ele sofre no tribunal religioso, porque como nós olhamos para os versos anteriores, além da negação de Pedro, um dos seus principais discípulos, ele tem os líderes religiosos da época, os homens de Deus, os santos homens de Deus, que deveriam ser defensores da palavra e da verdade, estão ali contra a palavra e a verdade. Jesus sofre nesse tribunal, daqueles que deveriam reconhecer e trazer a lume a justiça de Deus, mas não fazem. Ele sofre agora em um tribunal do Estado, que deveria ser aquele que deve trazer proteção para os inocentes, mas por causa dos interesses políticos, por causa das concessões, por causa das circunstâncias, por causa do amor próprio, aquele que deveria representar o Estado, ele advoga em causa própria e entrega o inocente. Não muito diferente dos nossos dias, não muito diferente. Então, olhando para o texto, nós temos 4 pontos. O texto se divide mais ou menos assim. O verso 1, nós temos o conselho religioso que faz a sua última deliberação a respeito de Jesus, para por fim entregarem Jesus a Pilatos. Do verso 2 ao 5, nós temos Pilatos interrogando Jesus. E do verso 6 ao 11, nós temos a multidão pedindo a libertação de Barrabás ao invés de Jesus Cristo. E do verso 12 ao verso 15, Pilatos por fim cede à pressão da multidão e o entrega para os líderes. Vamos ver esses pontos. Em primeiro lugar, Jesus é julgado então pelo conselho religioso e ele é entregue para Pilatos. Veja o verso 1, diz para nós que logo pela manhã eles entraram em conselho. Quando nós olhamos para os versos anteriores, nós vemos que os acontecimentos que se passaram de Jesus sendo preso do jardim e ele sendo julgado por Anás e Caifás, eles acontecem na alta madrugada, por volta de meia-noite às 3 horas da manhã. Jesus fica ali aguardando, provavelmente em algum lugar preso, um momento em que o dia iria amanhecer, para que eles pudessem dar continuidade no seu plano de tirar a vida de Jesus. Então nós vemos que antes que eles dessem um próximo passo, o texto vai dizer para nós que todos os líderes religiosos, da atuação religiosa daqueles dias, os principais sacerdotes, os anciões, os escribas e o sinédrio, que era o local onde eles faziam discussões, julgavam causas religiosas, disciplina, entre outras coisas, eles se reúnem para arquitetarem uma última vez o plano. E nós notamos, quando nós olhamos para os evangelhos, que eles estão prontos, extremamente preparados para toda tentativa de Pilatos de refugar da vida de Jesus Cristo em suas mãos. Eles
fecham Pilatos de todas as formas, para que Pilatos não tenha nenhuma alternativa a não ser escolher entre o seu próprio pescoço e a vida de Jesus Cristo. E ele por fim se preserva o seu cargo, se autopreserva para que Jesus então seja entregue, embora ele não quisesse fazer isso. Nós vemos a insistência, tentativa dele, nós vamos ver isso, para que ele se livrasse de Jesus Cristo, não tivesse que resolver esse problema para ele. Então nós vemos esses líderes que eles conspiram, eles planejam. E eu não poderia deixar de falar para vocês que o capítulo 15, ele é o ápice, ele é o clímax, ele é o ponto alto da oposição a Jesus Cristo durante a sua vida e o seu ministério. E Marcos é o evangelista que desde o princípio do capítulo 2, lá quando ele começa a mostrar os primeiros contatos de Jesus com esses líderes religiosos, que a oposição desses homens contra Jesus, ela foi progressiva. Nós vimos isso lá no início das nossas exposições. Se você, por exemplo, lendo o livro de Marcos, eu notei pelo menos 17 graus de evolução dessa perseguição, dessa oposição desses homens. Citando brevemente, nós vemos no capítulo 2, no verso 6, que esses homens, eles se opuseram a Jesus primeiro em seu coração e nos seus pensamentos. Eles pensaram mal de Jesus. No capítulo 2, posteriormente, eles perguntam para os discípulos coisas que eles estão fazendo que eles entendiam que era errado. Ainda no capítulo 2, eles avançam mais um degrau e eles perguntam diretamente para Jesus. E ainda no capítulo 2, eles advertem pessoalmente a Jesus a respeito de algo que ele está fazendo. E então a história continua. Eles preparam armadilhas, eles conspiram com os ímpios no capítulo 3, eles acusam Jesus de estar sob influência de Satanás. No capítulo 8, depois de alguns capítulos longe da oposição, Jesus Cristo começa a ter discussões e testes com esses judeus, testes teológicos, testes de milagres. Eles planejam reiteradamente tirar a vida de Jesus no capítulo 11. Eles temiam Jesus. No capítulo 11, eles indagam Jesus sobre a autoridade e a fonte do seu poder. Antes eles falaram que era autoridade baseada no poder de Satanás. Agora eles estão querendo saber de onde vem essa autoridade. Então perceba, eles se contradiziam. Esses homens, eles preparam armadilhas sociais para Jesus com muita dissimulação e hipocrisia. Eles planejam a prisão, a acusação, a morte, no capítulo 14, verso 2. No capítulo 14, no verso 10 e 11, eles alegram-se com a oportunidade que eles estão tendo de matar a Jesus Cristo. No capítulo 14, no verso 55, 56 e 64, eles procuram pecados e não acham. Eles procuram testemunhas falsas, eles o acusam por fim de pena capital. Então veja quantas coisas acontecem, para que então no capítulo 15, no clímax, no final da sua obra, desses líderes, eles então conseguem o julgamento, a agressão, a humilhação, a zombaria, o açoite, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Eles conseguem realizar o seu plano. Então nós temos o ápice. E você vê a maneira como eles tratam Jesus. Marcos registra. Isso aqui não é sem motivo. Veja no verso 1. Diz que eles amarraram a Jesus e o levaram. Jesus é tratado como um criminoso. Quando ele foi preso no jardim, ele pediu para Pedro: não use a sua espada. Vocês querem me levar? Está aqui minhas mãos. Podem me levar. Então Jesus é levado, ele se entrega voluntariamente, ele não resiste. Mas agora eles amarram Jesus, eles fazem uma cena para levar ele perante Pilatos, como se ele fosse uma ameaça real. Porque os planos deles são maldosos e perversos. Diz a Bíblia então que eles entregam Jesus para Pilatos. E aqui Marcos menciona Pilatos pela primeira vez. Quem era Pilatos? O que nós sabemos, pela tradição, pelas escrituras, é que Pilatos ele era um governador, uma espécie de prefeito. Ele era o responsável pela Judéia, uma parte da antiga Jerusalém.
da antiga Palestina. Ele era responsável pela Judéia, enquanto Herodes era responsável pela Galileia. E Pilatos, nos relatos externos das Escrituras, ele é descrito, por exemplo, por Filão, um historiador, um filósofo, que pega um trecho de uma carta de um rei chamado Rei Agripa, escrevendo para Calígula, o sucessor de Tibério César, que era o imperador que havia ordenado Pilatos para ser o responsável dessa região na Judéia. E ele escreve fazendo as suas próprias observações sobre o caráter de Pilatos. Pilatos, ele é um homem com disposição inflexível, cruel e obstinado, porém hábil administrador, que desprezava e provocava e desrespeitava os judeus. Era um típico romano. Um típico romano. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, ele era conhecido pelos apóstolos em Atos 4, 24, por ser responsável na conspiração de Jesus Cristo. Apesar de lavar as suas mãos, ele tem culpa na morte de Jesus. Olhando para os demais evangelhos, Marcos omite o primeiro contato dos fariseus com Jesus amarrado com Pilatos. Ele simplesmente fala, entregaram para Pilatos, Pilatos o interrogou. Mas quando nós olhamos para João, João vai dizer para nós que esses líderes religiosos, eles chegam até o pretório, palácio onde Pilatos está, e eles se recusam a entrar, porque eles não queriam ficar impuros. Eles estavam observando a Páscoa, eles estavam prontos para matar Jesus, mas eles não estavam prontos para quebrar as leis cerimoniais. Isso já mostra a religiosidade, a cegueira desses homens. E então eles na porta do palácio, Pilatos pergunta, quais são as acusações contra esse homem? Em João 18. Quais são as acusações? E então eles falam assim, olha, se ele não fosse um malfeitor, nós não traríamos ele para você. Então, Lucas vai registrar aquilo que João não registra, que Marcos não registra, que Mateus não registra, mas vai dizer para nós que eles começam então a fazer uma lista de acusações. E se você olhar o livro de Lucas, do capítulo 23, você vai ver que eles acusam Jesus de... ele vai dizer basicamente assim, veja o versículo. E ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então veja só, Pilatos era o responsável por manter a paz na Judéia e defender os interesses de Roma. Todo tipo de motim, de rebelião, todo tipo de intervenção contra o pagamento dos impostos, toda pessoa que se levantava como opositora a César e ao Império Romano, essas pessoas eram tratadas na espada, elas eram mortas. Então eles chegam perante Pilatos e começam a apresentar acusações que sejam do interesse de Roma para matar Jesus. Mas por qual motivo eles queriam matar Jesus? No Sinédrio, porque Jesus disse ser o Filho de Deus. Mas agora eles falam assim, vamos falar para Pilatos que ele é contra Roma. Assim, Pilatos mata ele. E aí então, Pilatos ouve essas coisas. Um homem que promove tumulto, vai perturbar a paz. Um homem que nega o pagamento de imposto, quer mexer no dinheiro de Roma. Um homem que se denomina rei. Nós só temos um rei. O nosso rei é César. Então, eu preciso interrogar esse homem. Ele leva Jesus para dentro. Jesus entra. E lá dentro ele começa a interrogar. E diz o Evangelho de João que na sua perturbação, Pilatos entrava e saía. Entrava e saía. Entrava, falava com o povo, voltava e falava com Jesus. Entrava, falava com o povo, voltava e falava com Jesus. E qual era a fala que Pilatos mais repetia para o povo? Eu não vejo o que ele fez de errado. Eu não vejo mal nesse homem. Ele não cometeu crime algum. Eu vou soltar ele. Aí o povo começava, não é para soltar, tem que matar, e aí eles apelam para a prática dos seus dias, que foi citada aqui por Marcos. Então isso chama a nossa atenção. Nós vemos essa hipocrisia, essa falsidade, essa mentira da corrupção dos líderes religiosos.
Pilatos vai e interroga Jesus, e uma sequência cronológica nos chama a atenção. Embora Marcos seja mais breve no interrogatório, como nós vemos do verso 2 ao 5, muitas coisas acontecem nesse interrogatório entre Jesus e Pilatos. Quando Jesus é levado na presença de Pilatos e ele recebe as acusações, Pilatos vai interrogar Jesus e pergunta para ele. Ele não está nem preocupado se ele está provocando motins, se ele está mandando não pagar tributo. Ele quer saber uma única coisa: você é rei? Você é mesmo rei? Você tem seguidores? Tem soldados? Você tem um grupo escondido? Porque naquele dia já havia grupos rebeldes, os zelotes, que estavam loucos para pegarem paus e pedras, espadas, para despojarem Roma do seu trono, da opressão de Roma. Então ele estava querendo saber: vocês têm algum plano secreto? Já que você é o rei, você é o líder, que tipo de reino é o seu? Jesus responde para ele: tu dizes, que significa assim, na língua grega, como eles falavam lá nos dias, o aramaico deles: sim, mas não como você pensa. E aí então, somente João registra o diálogo sobre Jesus ser o rei. Porque daí então, Pilatos começa a perguntar para ele, fala assim: então, como que é esse negócio de você ser rei? Ele fala assim: olha, o meu reino, ele não é político. O meu reino, ele não é desse mundo. Os meus súditos, se eu os pedisse, eles viriam em minha busca. Mas eles não vão vir, porque o meu reino é espiritual. E eu estou aqui para testemunhar a verdade. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim. Pilatos olha para ele e pergunta: verdade? O que é a verdade? E ele sai e olha de novo para os judeus, para os anciões, e fala assim: eu não vejo o pecado que vocês estão falando. Esse homem é inocente, ele não fez mal nenhum. E ele volta para dentro. E ele continua atestando a inocência. Ele fala das acusações de Jesus. E aí então ele volta, fala com o povo. E aí então os judeus se abrem para Pilatos a partir de Lucas 23:5. Fala assim: olha, esse homem está desde a Galileia pregando e pervertendo o povo. O que é perverter ele para ele? As pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo, estavam seguindo ele era popular, ele era famoso. Na entrada de Jerusalém, o que fizeram? Proclamaram ele como o rei dos judeus, o Messias prometido, aquele que finalmente iria libertá-los da opressão de Roma. Então, quando os judeus falam que ele vinha da Galileia fazendo essas coisas, Pilatos escuta essa palavra, Galileia. Aí ele fala assim: opa, não é da minha jurisdição. Minha jurisdição é a Judeia. Herodes está em Jerusalém. Vou mandar ele para Herodes. Me livrei dessa bomba. Ele envia Jesus para Herodes. Herodes se diverte com Jesus. Pede milagre, Jesus não faz. Pergunta coisas, Jesus não responde. Veste uma roupa engraçada nele. Fala assim: manda ele de volta para Pilatos. Devolve ele para Pilatos com o anúncio de que ele não tinha nenhum dos problemas que haviam sido acusado. E aí então Pilatos vai ao povo novamente e diz: eu não encontrei pecado, Herodes não encontrou pecado, ele foi julgado em 2 instâncias e nenhuma culpa foi encontrada nele, eu vou soltar ele. O povo fica alvoroçado de novo. Então Pilatos, na tentativa de amenizar a situação, ele sugere um castigo e depois uma soltura. Eu vou castigar ele e vou soltar ele. E então, quando nós olhamos para o terceiro ponto da nossa mensagem, do verso 6 a 11, nós vemos que a multidão, ela usa de uma tradição que acontecia nos dias da Páscoa. Essa tradição, ela acontecia porque ela lembrava da libertação do povo que estava sendo opresso. Então era um dia de celebrar o quê? A graça de Deus, que liberta pecadores da opressão dos seus inimigos. Então, como uma espécie de ações de graças, eles libertavam um preso naquele dia. Eles reconhecem a tradição. Então, os evangelhos não deixam muito claro para nós se isso parte de Pilatos, se isso parte da multidão, porque um evangelho fala que a multidão fala da tradição.
Alguns dos evangelistas falam que Pilatos recorreu à tradição. E o que dá a entender é que possivelmente, já que Jesus ia ser solto, a multidão pede pela tradição, e Pilatos então encontra na tradição uma maneira de se safar, mais uma vez, de ter que julgar Jesus. Porque agora ele tem um homem terrível e um homem inocente. Quem é o homem terrível que é citado por Marcos e pelos demais evangelistas no verso 7? Barrabás. Quem era esse homem? Mateus diz que ele era muito conhecido. Provavelmente ele era um criminoso popular. Diz o evangelho de Marcos aqui que ele era um insurrecionista, um amotinador. Ele era uma pessoa que causava pânico nas pessoas, que causava tumulto nos lugares onde ele ia. João vai dizer que ele era ladrão. Marcos vai dizer que ele era homicida, que ele era um assassino. Então esse homem terrível é colocado ao lado de Jesus. E Jesus que está ali, que reiteradamente foi lembrado que ele é inocente, é colocado lado a lado. Olha o currículo dessas pessoas. Jesus, milhares de curas, ensinos, nenhum motim, nada. Barrabás. Pilatos entendeu. Uma escolha aqui é muito óbvia. Eles vão escolher Jesus. Mas, diz a Bíblia para nós que os mestres, eles começam então a contaminar a multidão e incitá-los para que Jesus permanecesse preso e Barrabás fosse solto. A multidão é manipulada pelos líderes religiosos que pedem a morte de Jesus Cristo, e isso, segundo o evangelho de Mateus, se repete por várias vezes. O que Pilatos faz? Nesse momento em que ele está ali com Barrabás e Jesus, um mensageiro vem até Pilatos e fala no ouvido dele, assim: Pilatos, sua esposa mandou um recado. Nessa noite eu tive um sonho, e eu sonhei com esse justo, olha a expressão, com esse justo. Não mexe com ele. Não mexe com ele. O que Pilatos faz? Ignora. Continua o julgamento. Deus, para a indesculpabilidade de Pilatos, manda essa mensagem pela mulher dele, e ele rejeita essa mensagem. E então, a partir daqui, Jesus ele é extremamente humilhado. Eu sei que Marcos, veja o verso 15, ele registra que Jesus foi açoitado no final do julgamento. Como eu disse no início, Marcos não está muito preocupado na ordem cronológica, ele quer enfatizar os fatos. Mas Lucas vai dizer que quando Pilatos percebe, João 19, vai dizer que quando Pilatos percebe que a multidão está irredutível, ele tenta amenizar a situação, aplicando um dos castigos físicos mais cruéis dos seus dias. Ele vai mandar que Jesus seja açoitado. E aí os versos posteriores, do verso 16 ao 20, vai mostrar o que aconteceu. E João faz esse registro antes da soltura de Barrabás, antes do decreto final de Pilatos. Jesus é açoitado. Ele apanha com aqueles azorragues que nós vemos nos filmes, né? Com pedaços de couro, com metais e ossos na ponta, afetando a pele, os órgãos, arrancando pedaços da sua pele. Um açoite terrível. Eles ironizam com Jesus e colocam sobre ele um manto de púrpura, simbolizando a realeza desse Jesus, que era o rei dos judeus, conforme eles estavam ali, a principal acusação deles. Eles colocam então uma coroa de espinhos. Eles machucam Jesus. Jesus já está sangrando, machucado, e agora ele tem uma coroa de espinhos na sua cabeça. Eles são irônicos. Eles dizem: salve o rei dos judeus. Jesus apanha, ele leva bofetadas e pauladas na cabeça. E então Pilatos, depois disso, chega, leva Jesus para fora novamente, coloca Jesus do lado de Barrabás, todo ensanguentado, todo dilacerado em seu corpo, e diz assim: eis o homem, a quem vocês querem que eu solte? E a multidão mais uma vez diz: solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo, crucifica Jesus. E diz a Bíblia que esse grito
crucifica-o, ele só aumentava. Ele só aumentava. Pilatos foi perdendo o controle da situação. E aqui nós temos então uma aplicação. Quando nós olhamos para esse cenário, em que nós temos Jesus, ao longo de todas essas exposições de Marcos, sabendo o que nós sabemos sobre ele, conhecendo como nós o conhecemos, tendo essas informações de Barrabás, aqui nós temos um retrato perfeito, real, do mundo como ele é. Do mundo como ele é. O mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos não é um mundo justo. Não é um mundo onde os inocentes são inocentados. Não é um mundo onde os transgressores são punidos. Principalmente nosso país, que é um país de muita impunidade. Onde, conforme conversávamos alguns dias atrás, uma situação fora do normal. Um país onde muitas vezes ser corrupto, bandido, ladrão, compensa. É estranho dizer isso, é até vergonhoso. Nós vemos então literalmente uma perversão da justiça. O critério que Deus fala na Escritura acontece no nosso país. Aquele que inocenta o culpado e aquele que condena o justo, Deus abomina. Deus abomina. Há uma perversão de valores. Mas se por um lado, o mundo como ele é refletido aqui, a história de Jesus, que é também a nossa história, não acaba aqui, graças a Deus. Porque ela continua e nós sabemos que Jesus ressuscita, Ele vence a morte, Ele vence os nossos maiores inimigos e Ele nos deixa promessas benditas e Ele diz para nós que se por um lado hoje nós vivemos em um mundo injusto, há uma promessa de um mundo de justiça que em breve será prevalecido na vida do povo de Deus. Diz a Bíblia para nós, irmãos, que o mundo que nos aguarda, a nova criação de Deus, é um lugar onde o ladrão não pode roubar, onde as coisas não estragam, onde a morte não mais nos assalta, onde os ímpios e os malfeitores, aqueles que odeiam Deus e aqueles que odeiam os crentes, eles serão punidos para sempre e lançados em um lugar onde eles vão ficar juntos, bem distante do povo de Deus. Aqueles que reiteradamente rejeitam ao Senhor Jesus, como aqui acontece nessa passagem. Essa é a nossa esperança de um dia aonde a impunidade será cobrada e a balança vai ser equilibrada. Pilatos, irmãos, do verso 12 ao 15, ele cede à pressão então desse povo. Ele cede à pressão. E ele então, depois de mais alguns diálogos com Jesus, e vê que era irredutível o povo, e depois também que, como João registra, ele foi chantageado pelos judeus, quando ele estava decidido a soltar Jesus, ele chega para anunciar que vai soltar Jesus, aí os anciões digam assim, se você fizer isso, sendo amigo de César, porque nós só temos um rei, o nosso rei é César, e esse homem se autodenomina rei, você é traidor de Roma se você fizer isso. E agora ele é colocado então numa situação onde ele tem que escolher a verdade e a justiça, ou o meu cargo político, a minha carreira, a minha profissão, a minha vida. E ele então escolhe se autopreservar a ter compromisso com a verdade. E ele então lava suas mãos, diz o Evangelho de Mateus, que ele pede uma bacia d'água, ele faz um ato simbólico, enfia a mão nas águas, lava as mãos, crucifica eles vocês, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero o sangue desse homem nas minhas mãos, porque ele viu que Jesus era inocente, mesmo um homem terrível e perverso como Pilatos, viu que Jesus era inocente, mas os líderes religiosos não viram. Há um contraste aqui, há um contraste. Então Pilatos entrega, e eles levam Jesus, Barrabás é solto, e eles levam Jesus por fim
para ser crucificado. Algumas aplicações finais. Vamos começar com algumas coisas sobre a nossa vida cristã. Primeira coisa, esse texto nos ensina lições sobre omissão e posicionamento. Omissão e posicionamento. Nós vemos que Pilatos, ele foi o típico homem omisso. Ele terceirizou até quando ele pôde a sua própria responsabilidade. Ele terceirizou para Herodes, ele terceirizou para a multidão, ele terceirizou para o sinédrio, ele terceirizou para tudo que os recursos que ele poderia fazer. E será que nós frequentemente não somos como Pilatos em nossa vida? Quando nós não queremos assumir um compromisso de posicionamento a respeito de Jesus Cristo em nossa vida, ou que sim ou que não, ao invés de sermos omissos, passivos, como Pilatos foi aqui. É interessante que Pilatos, ele não quis se posicionar, ele não quis assumir o Cristo odiado, por causa das consequências que poderiam vir sobre ele. Ele escolheu a paz ao invés da verdade e justiça. Ele preferiu a comodidade ao invés de ter que enfrentar o ódio das pessoas. E não é isso que Jesus nos chama a fazer, quando Ele nos chama a ser os seus discípulos, a nós sermos aqueles que nos posicionamos e aceitamos os seus sofrimentos em nossa vida. E aceitamos sermos associados com Jesus Cristo como cristãos, filhos de Deus, que amam a Bíblia, que amam a igreja, que são crentes. Muitos de nós não querem assumir um compromisso público, porque nós temos temor dos homens, mas nós não tememos a Deus. A Bíblia diz que Pilatos, ele cedeu à vontade da multidão. Muitos de nós, porque nós muitas vezes temos medo do que as pessoas vão pensar, de como nós vamos ser tratados. Será que nós seremos excluídos? Será que eu vou perder o meu trabalho? Será que eu vou ser taxado de crentinho? E tantos outros tipos de perseguições modernas que não envolvem a agressão e morte. Nós muitas vezes nos escondemos. Nós muitas vezes não assumimos um compromisso público, real e verdadeiro com Cristo que sofre e promete sofrimento para nós. E promete o ódio do mundo para nós. Porque Jesus falou, o mundo me odiou, eles vão odiar vocês também. Porque vocês creem em mim. Porque vocês são meus discípulos, não esperem que vocês sejam amados pelo mundo. Na verdade, como disse Paul Washer, se eles deram uma coroa de espinhos para Jesus, vocês esperam que eles deem que tipo de coroa para vocês? Eles não vão dar coroas de rosas. Eles vão dar igual ou pior o que Jesus recebeu. Porque o mundo, irmãos, o mundo odeia a verdade de Deus. O mundo odeia Deus. O mundo é inimigo de Deus. O mundo odeia os cristãos. Essa é a verdade. Não há amizade entre o mundo e a igreja. Não há. Então, muitas vezes nós somos chamados a esse tipo de compromisso quando nós nos posicionamos. Pilatos ele percebeu, ele sabia de coisas cruciais. Ele sabia que as acusações não eram legítimas, a intenção era invejosa, que Jesus era inocente e que esses judeus eram falsos. Mas mesmo assim, diante de tantas evidências para ficar com a verdade, ele escolheu a mentira. E aí então eu pergunto, o que tem movido você? O que tem movido você? Esse texto mostra para nós, não somente esse texto, mas a última semana de Jesus Cristo, mostra para nós que todas as pessoas que estão envolvidas na crucificação de Jesus, nos eventos que são relatados para nós aqui, há razões mais profundas e escondidas que fazem com que essas pessoas ajam como elas estão agindo. Deixa-me dar algumas notas para você. Os discípulos, por que eles fugiram? Por que eles negaram? Por que eles fizeram isso? Eles tiveram medo. Eles tiveram medo da morte. Eles também, por um breve período, eles amaram a própria vida. Depois eles mudaram.
Quando eles viram Jesus ressurreto, eles receberam o poder do Espírito, eles enfrentaram a morte de frente. Eles não tiveram mais medo, eles foram transformados. Mas nesse momento, eles tiveram medo. O medo moveu eles, não foi o compromisso. Os sacerdotes, a inveja, o medo da popularidade de Jesus. A multidão foi movida pela mentira e manipulação. Foi movido pela falsa informação, foi movido pela circunstância, foi movido pelo senso comum, pela grande maioria. Enquanto todos estavam gritando crucifica, provavelmente tinham pessoas ali no meio que não estavam entendendo nada, mas estavam lá, crucifica, crucifica. As pessoas são assim, elas são movidas pela maioria, ao invés de ser movidas pela palavra de Deus, pela verdade. Pilatos foi omisso, teve medo, amou a política desse mundo, ao invés da verdade. Judas amou o dinheiro, por isso traiu Jesus. Amou a riqueza, por isso traiu Jesus. As testemunhas falsas amaram o dinheiro, porque Mateus 26:18 diz que os anciões subornaram as testemunhas, para que elas pudessem dar falso testemunho. Amaram o dinheiro, amaram a glória desse mundo e negaram Jesus Cristo. Então essas razões, olhando para a nossa vida, se investigarmos a nossa vida, nós não estamos diante de um tribunal onde nós temos que escolher entre Jesus e Barrabás. Nós não estamos diante de circunstâncias parecidas com essas, mas todos os dias da nossa vida nós somos chamados a um compromisso com Jesus. E quando nós somos movidos por essas sórdidas intenções que aparecem nesses textos, quando nós somos motivados pela inveja, pelo poder, pela insegurança, pelo amor ao dinheiro, nós estamos rejeitando Cristo em nossa vida. Todas as vezes que essas coisas governam em nós, nós estamos escolhendo ser guiados por essas coisas. A inveja, o poder, a insegurança, o amor ao dinheiro. Essas coisas então estão tomando o lugar de Jesus em nossa vida. Quando nós somos cúmplices do pecado, quando nós fazemos vista grossa, para usar uma expressão moderna, quando nós passamos pano para as coisas erradas, nós também estamos, como Pilatos fez aqui, rejeitando Cristo para ser guiado por outras coisas. Mas e Jesus? O que move Jesus, meus irmãos? Jesus é o nosso maior exemplo aqui. Ele por várias vezes mostra para nós que o que move ele é a fidelidade, é a obediência ao Pai. Ele disse em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Em João 4:34 ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Perceba, o que move Jesus é o seu desejo de ser fiel a Deus. Esses outros grupos que nós falamos, eles não foram fiéis a Deus. Eles foram movidos por outras coisas. Mesmo que alguns aqui por um breve momento, mas eles foram infiéis. Eles não obedeceram, eles não foram obedientes até o fim, mas Jesus foi obediente. Diz a Bíblia que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus nos ensina o que deve mover a minha vida e a sua vida. Ele está nos ensinando que o que deve guiar a nossa vida é um desejo mais profundo de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Porque se você quer agradar a Deus, você está sendo como Jesus. Você está olhando para Cristo e querendo ser como Ele. Que mesmo mediante situações desfavoráveis, ele permaneceu ali obediente. Algumas últimas aplicações agora, não sobre a nossa vida cristã, mas sobre a verdade do Evangelho nessa passagem. E aqui tem aquilo que nós falamos anteriormente. Os evangelistas têm um propósito central na mensagem. Todas essas coisas que nós falamos são verdades que estão presentes no texto, gravitando em torno da mensagem real que os evangelistas querem mostrar para nós, ao repetirem em Mateus, em Lucas e João, que Jesus era inocente. Essas coisas que nós falamos estão presentes aqui, mas o que é que Marcos, o que é que Lucas, o que é que João, o que é que Mateus quer mostrar para nós, a igreja, quando nós lemos esse texto?
o que ele quer que você saiba a respeito de Jesus, além dessas coisas que nós já falamos, que é central nessa passagem. Uma doutrina que foi enfatizada na história da igreja, nos principais credos e confissões, mas que também está presente nos escritos de Paulo, de Pedro, de João, do autor de Hebreus, que é a doutrina da impecabilidade de Jesus Cristo. Jesus jamais pecou. E aqui está uma confissão real e verdadeira de um cristão. Ele reconhece que Jesus não é apenas completamente homem, completamente Deus, mas que ele jamais pecou. Vez ou outra você vai escutar de liberais que Jesus pode ter pecado. Jesus nunca pecou. Porque se Jesus pecou, então o sacrifício dele não valeu de nada. Porque era um pecador por outros pecadores. Isso não tem valor para Deus. Mas Jesus jamais pecou. Jesus, ele foi perfeito. Os evangelhos anunciam isso. As palavras que aparecem ele é inocente, ele é justo, ele não possui crimes, ele não fez mal, não há nada legítimo para condená-lo. Nada foi encontrado para fortalecer as acusações que ele recebeu. Olhando para os evangelhos, chama a nossa atenção que Judas, em Mateus, depois que ele vê que Jesus foi condenado por Pilatos, ele sai angustiado com as moedas que ele vendeu Jesus, joga no templo e diz: pequei contra sangue inocente. Ele diz isso. Ele reconhece que Jesus era inocente, mas ele era culpado e todos os outros que estavam ali eram culpados. Pequei traindo, pequei entregando sangue inocente. A mulher de Pilatos diz que Jesus era justo, sem pecado. Nem Pilatos nem Herodes encontraram nele crime. João, por 3 vezes, enfatiza que Pilatos insistia nessa frase: não achei nele crime algum. Por várias vezes em João. Olhando para as escrituras, em Lucas 1,35, o anjo anuncia o nascimento de Jesus como o santo. Em Mateus 22,15, Jesus nos mostra que os fariseus estavam procurando algo para lhe acusar por meio de suas palavras, mas não encontravam. Em João 15, Jesus diz que ele guarda os mandamentos, que ele não tropeça em nenhum. Nos evangelhos, como nós falamos, muitas vezes, 11 vezes para ser mais exato, juntando todas as declarações do julgamento de Jesus, mostra que Jesus era inocente. Paulo atestou sua impecabilidade, Pedro atestou sua impecabilidade, João atestou sua impecabilidade, o autor de Hebreus atestou sua impecabilidade, o autor de Apocalipse atestou sua impecabilidade. Jesus não tinha pecado. As escrituras vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O autor de Hebreus vai dizer que esse sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós em todas as coisas, porque ele foi tentado, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22 vai dizer: ele não cometeu pecado. 1 João 3,5 vai dizer: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, mas nele não existe pecado. Poderia ficar aqui citando, porque são muitos textos que atestam, que verificam, que confirmam para nós. Ou então, a Bíblia também está mentindo. Jesus, ele não tinha pecados. Ele era e é perfeito. Ele é perfeito. Ele é digno da nossa adoração. Porque ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz. E ele fez isso por obediência ao Pai, mas por amor de nós. Aleluia. Uma outra coisa é o silêncio de Jesus. Sua completa submissão ao plano. Veja comigo no verso 1. Diz a Bíblia que os sacerdotes fizeram o que com Jesus depois de amarrá-lo? O entregaram. Diz a Bíblia no verso 10, que os principais sacerdotes lhe haviam entregado. No verso 15, diz que Pilatos faz o quê? O entrega. Olhando para trás, diz a Bíblia para nós que Judas faz o quê com Jesus? O entrega. E por diversas vezes os evangelistas dão ênfase que Jesus foi entregue.
Pedro vai dizer que Jesus foi entregue. Ele, na verdade, vai dar outras razões mais profundas. Do pano de fundo, nós vamos citar isso. Por que Jesus foi entregue? Quem, na verdade, entregou Jesus? E é interessante que Jesus está em silêncio exatamente porque ele sabe que por trás de todas as ações desses homens que estão entregando ele, há uma razão maior e mais profunda, há um ser que governa todas as coisas. Octávio Winslow escreveu com razão e fez uma pergunta. Com esses verbos que aparecem em Jesus sendo entregue, quem entregou Jesus para morrer? Afinal de contas, quem entregou por último? Quem entregou no meio? Quem entregou no final? Quem entregou Jesus? Ele responde: não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Porque diz Pedro que pelo pré-determinado propósito de Deus antes da fundação do mundo, Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Paulo diz em Romanos 8, Deus o entregou por todos nós. Veja essa verdade. Por que Jesus fica em silêncio? Porque ele sabe, além de todos esses homens estarem entregando, há uma razão maior. O Pai está entregando o Filho, ele está em submissão ao plano de Deus, ele está ali pronto para ser moído na cruz do Calvário, para ser traspassado, porque ele mesmo também se entrega voluntariamente. Diversos textos do Novo Testamento vai dizer que ele se entregou. Ele se entregou. Ele pré-anunciou a sua morte por 3 vezes nesse evangelho, no capítulo 8 ao 10, no caminho para Jerusalém. E uma última aplicação. Esse texto nos ensina também a verdade essencial e real do evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o nosso substituto. Diz Pedro que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos até Deus. O que acontece aqui, quando esse homem, Barrabás, e Jesus é colocado lado a lado, e o criminoso, ladrão, homicida, perturbador é solto, metaforicamente. Aqui é uma verdade do evangelho, porque na cruz foi isso que aconteceu. O justo foi para a cruz, e os mentirosos, os ladrões, os avarentos, que somos nós, fomos perdoados por Jesus Cristo e lavados pelo seu sangue, aleluia. Éramos nós quem merecíamos aquela condenação, mas o Senhor assumiu ela em nosso lugar. Esse é o evangelho. Cristo morreu por causa e pelos nossos pecados, e nos redimiu, e nos perdoou, e nos lavou com o seu sangue, mas não nos deixou permanecendo sendo esses homens e mulheres terríveis. Ele transformou o nosso coração, aleluia.